Já chegou o 5º episódio da 3ª temporada de The Bad Batch e tá rolando briga dentro do esquadrão. O Crosshair voltou pro grupo agora, mas claramente a Força Clone 99 não vai simplesmente aceitar isso sem fazer algumas perguntas. Então fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo o que tá rolando no 5º episódio da 3ª temporada de The Bad Batch. E bora lá, o episódio já começa com a gente vendo que o Omega tá de volta em Pabu junto do Hunter e do Wrecker e as coisas estão com um ar mais pacífico agora, mas o Crosshair tava distante de todos os outros e ela vai até ele. Então a gente vê que ele tá praticando tiro porque a mão dele ainda tá tremendo. O Omega vem pra conversar um pouco com ele, pergunta sobre como é ser um sniper e também pede pra que ele converse com os outros, pra que não fique mais esse clima de briga dentro do esquadrão. E o Crosshair até reluta, dizendo que o Hunter e o Wrecker não confiam nele, mas claramente eles têm motivos pra isso, né? Inclusive a gente vê que os dois estavam observando o Crosshair de longe. Inclusive um detalhe importante sobre essa prática de tiros do Crosshair é justamente que ele não tá acertando tanto quanto antes, agora ele só tá acertando um pouco mais de 50% dos tiros. Mas então o Echo chega numa nave e o esquadrão vai pra receber ele. Depois de um pouco de conversa, o Echo pergunta pro Crosshair e ao Omega que informações eles teriam sobre a pesquisa do Hemlock, sobre o Monte Tandes e sobre o que tá acontecendo com os clones lá. A Omega sabia bem mais coisa que o Crosshair, afinal ele era um prisioneiro, então ele não tinha acesso a tantas informações, mas ainda assim não bastante. Ela também mostra que ela ainda tá com o datapad da Nala C, só que ele não tava mais funcionando para acessar o banco de dados. O esquadrão percebe que eles não vão conseguir invadir o servidor Imperial tão fácil agora sem o Tech, mas o Crosshair comenta se eles conseguirem conectar o datapad em um banco de dados Imperial diretamente, eles não vão precisar quebrar o sistema. E ele comenta que ele sabe de um ponto do Império que teria um banco de dados desse que não teria muita proteção. Então o grupo se reúne e vai lá e basicamente eles querem essas informações porque isso é muito importante para o objetivo atual do Echo e do Rex. Afinal, existem muitos clones presos lá em Tentis no projeto do Hemlock e eles querem resgatar eles todos, mas o Echo fala que para eles poderem fazer isso eles precisam do máximo de informação possível. Afinal, eles estão lidando com o Império, então eles não podem simplesmente chegar lá na louca e tentar invadir eles. O local que o Crosshair tinha falado era justamente onde tinha se passado aquele episódio na temporada anterior em que ele ficava preso na neve junto de outro clone e eles foram abandonados pelo Império e ele finalmente percebe que o Império não ligava de verdade pra ele e se volta contra eles, matando o oficial. Então por isso ele passa uma boa parte do episódio bem sentimental, lembrando de toda aquela situação. E atualmente aquela base tá completamente abandonada. Apesar disso, o grupo estranha que alguns sinalizadores da base estão emitindo uma frequência específica, mas o Crosshair fala que isso era só pra proteção contra os nativos e que agora eles não existiam mais, então eles estavam seguros. Eles conseguem entrar na base e é muito bonito porque a gente viu o Crosshair homenageando aquele grupo que foi tão importante pra ele na temporada anterior, que foi justamente o que fez ele perceber que ele estava errado em seguir o Império. Enquanto isso, o resto do esquadrão estava conectando o datapad do Nala C com aquele banco de dados. Mas para conseguir fazer isso, eles tiveram que distribuir toda a energia do local inteiro para lá, porque estava tudo muito danificado. Com isso, eles também desligaram aqueles sinalizadores e logo a gente nota que tinha alguma coisa que estava sendo afastada por aquela frequência. Mas enquanto isso, o Crosshair sai para andar por aí, o Hunter vai atrás dele, porque ainda tá suspeitando bastante dele e começa a questionar o Crosshair, fala que ele tem que dar alguma explicação para eles. Mas então o Crosshair fala que o Hunter só tá irritado por causa da incompetência dele, porque ele sabe que por conta dele a Omega foi capturada, já que o Crosshair tinha mandado o sinal avisando para eles não irem, e diz que na verdade a raiva toda do Hunter é porque o Omega escapou com a ajuda do Crosshair e não dele. Só que enquanto a discussão acontece, a gente vê que o que aquela frequência estava mantendo distante era um tipo de minhoca da neve gigantesca, que agora estava atacando eles, mas então o esquadrão bola um plano. Enquanto o Crosshair, o Hunter e a Batcher levam essa minhoca para fora do perímetro da base para quando eles ligarem a frequência ela ficar do lado de fora e não de dentro, o Wrecker vai para outra direção para poder ligar a energia do local inteiro, enquanto o Echo e a Omega vão ficar na central para eles poderem ligar na hora certa, enquanto eles pegam todas as informações possíveis sobre Tentis. Só que nisso o Hunter acaba caindo no subsolo bem no local onde aquela minhoca ficava, então ele fica dependendo da ajuda do Crosshair para voltar. Eles conseguem tirar a minhoca do perímetro e ela vai para atacar o Hunter, só que o Crosshair usa sua sniper para poder alcançar o Hunter lá embaixo e puxa ele para cima. Só que os dois junto da Batcher agora tem que correr para dentro do perímetro para eles poderem ligar de novo o sinal e manter a criatura longe. Por pouco eles conseguem, e com isso o Hunter e o Crosshair parecem estar um pouco mais pacíficos um com o outro. O grupo volta para a nave e o Echo explica que eles não conseguiram muitas informações, a maior parte eram simplesmente algumas análises médicas, mas que provavelmente aquilo era tudo que eles poderiam conseguir mesmo. E na conclusão do episódio, o Crosshair se desculpa com o Hunter falando que ele não sabia o que ele estava fazendo na época, ele achava que ele estava sendo um bom soldado. Nisso o Hunter responde que na época ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e o que era o certo. E com isso a gente tem o Crosshair de volta no esquadrão. Eu achei o episódio muito interessante, foi muito bom ver a nova formação do esquadrão agora e também todo o desenvolvimento de personagem, principalmente do Crosshair
Crosshair, do Hunter e da Omega. É completamente lógico que eles não vão simplesmente aceitar o Crosshair de volta sem fazer nenhuma pergunta depois de tudo o que aconteceu, mas com isso a Força Clone 99 finalmente recuperou seu franco atirador. Além disso, esse episódio revela pra gente o que provavelmente vai ser a justificativa pro grande confronto no final, que é justamente a questão de resgatar os clones, que faz todo sentido. A Omega já tinha dito que ela queria fazer isso, a gente sabe que o Rex e o Echo estão mexendo com esse tipo de coisa já tem mais de uma temporada, e claro, todos eles são clones, e eles têm esse sentimento de irmandade. Me conta aqui nos comentários o que você tá achando dessa terceira temporada de The Bad Batch, o que você acha que vai rolar no final dela. Deixa o seu like se você gostou, e se você quiser continuar recebendo conteúdo de The Bad Batch, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer todas as novidades aqui pra vocês. Ligue um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado, e eu te vejo na próxima.